CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. Hoje, nos estúdios da CBN Campo Grande, nós recebemos o médico especialista em medicina do exercício e do esporte, Cláudio Baixe, diretor clínico do Instituto Baixe de Medicina Esportiva. Ele vai falar sobre a medicina do exercício e do esporte. Cláudio é graduado em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pós-graduado em biomecânica e reabilitação do aparelho locomotor pela Universidade de São Paulo. É também membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte. Bom dia, seja bem-vindo à CBN Campo Grande. Bom dia, Lorene, muito obrigado pelo convite. Cláudio, a gente conferiu a reportagem da Giovana Dalzacre, trazendo a questão do exercício físico, das doenças crônicas. Mas, primeiro, eu quero que você fale sobre a medicina do exercício e do esporte, que também é conhecida como medicina esportiva. A pergunta que eu faço é, o que é a medicina? O que é essa área da medicina? A medicina esportiva, ela é uma especialidade médica que une a medicina ao exercício, né? Principalmente para aqueles grupos populacionais que precisam de um acompanhamento mais qualificado para fazer a sua atividade física. Um desses grupos é, evidentemente, os atletas. São os atletas profissionais e amadores, que eles precisam de acompanhamento porque eles fazem o exercício físico indo ao extremo das suas condições e, por isso, precisam de um acompanhamento mais especializado. Mas também tem outros grupos, tem grupos relacionados à idade, como falou na reportagem, os idosos, ou mesmo crianças e adolescentes. Hoje está cada vez mais comum a obesidade infantil. E também grupos com patologias clínicas ou ortopédicas, que muitas vezes coexistem. A pessoa tem problemas clínicos como hipertensão, diabetes, já infartou, e também tem dor, e o exercício físico ele vai ajudar não só a melhorar a qualidade de vida, a controlar essas patologias de base, mas também melhorar a dor. Hoje em dia eu acho assim, que é um pouco nítido, a gente vê, né, as pessoas buscando procurar mais exercício físico, todos os médicos sempre conscientizando a população de que o exercício físico ele é essencial para a saúde, mas a gente vê casos em que a pessoa começa e para o exercício. Então, ela faz um período, por exemplo, vai um mês na academia, depois para, daqui 3, 4 meses ela volta. Isso pode ser prejudicial para a saúde de quem tem essa atitude? Prejudicial, não. Mas é lógico que a não aderência ao exercício físico, você está deixando de ter os benefícios. Eu acho que cabe até uma discussão muito ampla, porque hoje tem no mundo científico vários artigos de qual tipo de exercício que é melhor, é isso ou aquilo, mas para mim a grande discussão realmente é a questão da aderência. Tem estudos mostrando que pessoas que depois que infartaram vão se submeter a um programa de exercício físico, no primeiro ano 90% delas desiste. Então, é uma discussão complexa, mas a aderência ao programa de exercício tem que ser muito, muito enfatizada. As pessoas não têm aderência, porque se praticar errado o exercício começa a ter dor, aí sente, esse exercício está fazendo mal para mim, eu não tinha dor, agora eu estou com dor, ou às vezes começa até pela dor dormir mal, ou não se sente bem acompanhada, ou no local inadequado, e aí acaba não gostando da atividade e para. E a medicina esportiva estuda muito também a aderência, como fazer as pessoas fazer a atividade física como um hábito para o resto da vida. Mas a dor, ela é comum? É preciso ficar atento se essa dor permanecer? Como é que isso funciona? A gente vai avaliar, porque a dor vai ter várias causas, enfim, mas você tem que entender por que aquela pessoa está tendo dor, e o começo do programa de exercício é voltado para o tratamento da dor dela. E aí não só com exercício, com tudo que precisar para melhorar a dor, para aí então ela poder fazer o exercício sem restrições da dor. Os exercícios físicos, eles são indicados, varia de pessoa para pessoa, cada pessoa tem um tipo de indicação,
No caso das doenças, por exemplo, a gente tem osteoporose, quem já infartou, quem tem artrose, diabetes. Como que é feita a indicação dos exercícios para esses casos, né? Há muita diferença? Hum, existe, no geral não tem tanta diferença, mas é claro que tem particularidades para cada uma dessas patologias. A osteoporose, por exemplo, o, o exercício de fortalecimento, a musculação sem impacto, ela ajuda a aumentar a densidade óssea. Agora, pessoas com osteoporose, talvez a ênfase do exercício nem seja tanto a reverter a patologia e melhorar a densidade, é também. Mas o grande problema da osteoporose é que a pessoa fica com o osso fraco e se ela tiver uma queda, se ela cair, ela tem uma fratura e muitas vezes uma fratura grave. Então, você tem que combater risco de queda. Se a pessoa tem dor, ela pode pisar em falso, dar aquela dor e cair. Ou então, se ela tem uma fraqueza muscular grande, o idoso vai ficando com fraqueza muscular, você tem perda de equilíbrio, perda de estabilização. Então, você tem que treinar, inclusive, equilíbrio nas pessoas com osteoporose para evitar que ela tenha queda, não só visando aumentar a densidade mineral óssea, mas principalmente o combate ao risco de queda. Para quem já infartou, tem problemas no coração, qual a dica de exercício? O que a pessoa deve fazer? Qual a frequência que ela deve fazer de exercícios? Uma recomendação geral, que também vale para quem já infartou, é que o ideal é fazer exercícios aeróbicos moderados, pode ser uma caminhada ou qualquer outro exercício aeróbico, pelo menos meia hora por dia, idealmente todos os dias. Para quem já infartou, você tem que ficar atento à frequência cardíaca, que a faixa de frequência cardíaca que ela pode fazer esse exercício, isso é individualizado, você vai variar de pessoa para pessoa, você define na consulta médica, e também a pressão arterial, porque você não pode dar uma carga ao coração dela maior do que o coração aguenta, já é um coração que sofreu um infarto. E o que dá carga no coração é a frequência cardíaca, a pressão. A frequência porque ele começa a ter que bater mais rápido e a pressão porque ele tem que fazer mais força para bombear o sangue contra uma pressão aumentada. Então, se a pessoa chegar no exercício que está tendo que ter uma frequência cardíaca muito rápida contra uma pressão alta, você pode estar dando uma sobrecarga ao coração maior do que ele aguenta. Então, um aeróbico com esses parâmetros controlados e também exercícios de fortalecimento 2 a 3 vezes por semana para dar um suporte para poder fazer o aeróbico sem dor. E agora, no exercício de fortalecimento também tem algumas particularidades. Ela não deve fazer valsalva, que é quando você faz muita força e prende a respiração, porque isso eleva a pressão arterial momentaneamente, também diminui o aporte sanguíneo ao coração. E não deve fazer exercícios com cabeça para baixo, abaixo do nível do coração, porque isso aumenta a pressão intracraniana e ela tem risco de fazer um AVC ou alguma outra patologia relacionada. Para quem tem hipertensão arterial, por exemplo, quais são as orientações? A hipertensão arterial segue todas essas orientações que eu falei das pessoas que já infartaram, mas a gente também... Às vezes a pessoa só tem hipertensão arterial, não tem nenhuma outra patologia, e tem muita gente que corre, que pratica corrida de 5 km, 10 km, até provas, e é hipertenso. Mas aí você tem que tomar cuidado não só com a patologia, mas também com a medicação que ela usa para controlar. Porque um atleta amador hipertenso, não é recomendado que ele utilize diurético. Por exemplo, a hidroclorotiazida, que é um remédio muito comum para hipertensão, ela é diurético e ela predispõe à desidratação, principalmente se for associado a um exercício que a pessoa vai suar muito e ela pode ter problemas por isso. Também beta-bloqueadores, como o atenolol, que também são bastante usados, eles diminuem muito a sua capacidade de fazer atividade física e a pessoa fadiga mais e predispõe mais à lesão se estiver usando esse tipo de medicação. Bom, que exercício faz bem, todo mundo sabe, mas há situações em que o exercício ele pode fazer mal para a saúde da pessoa, para a pessoa? Ah, com certeza. O caso mais conhecido é o overtraining, né? Que é um desbalanço entre o esforço físico e a recuperação. O nome overtraining, ele te sugestiona para achar que a causa dele é o excesso de treinamento, porque se você fizer uma tradução literal é isso que é o nome, mas na grande maioria das vezes o problema não está na quantidade de treinamento e sim na recuperação, em uma recuperação inadequada
por inúmeros motivos, seja por alimentação, por sono, por estresse. E também uma outra patologia que não vou falar comum, mas ela é frequente e muito negligenciada, por isso a gente tem que ressaltar e dar uma importância, que é a síndrome da mulher atleta, que são mulheres que fazem exercício físico muito extenuante, geralmente associados a uma dieta muito restritiva, começa a perder muita gordura corporal, e isso começa a ter consequências para a saúde dela, começa a fazer osteoporose, perder densidade óssea, começa a ter um risco cardiovascular aumentado e fazer placas de aterosclerose nas coronárias. E isso é comum em mulheres adolescentes, às vezes associadas a distúrbios alimentares como anorexia e bulimia, e acaba ficando um problema grave para a vida dessa pessoa, que o adolescente ele ganha na adolescência, quase 80% da sua massa óssea é ganhado na adolescência. E uma patologia nessa fase vai ter consequências muito graves para quando a pessoa chegar nas idades mais avançadas. Bom, para a gente finalizar o nosso papo aqui hoje sobre medicina do exercício e esporte, eu pergunto para você, o que é saúde para você? Saúde, a definição de saúde ela é complexa, né? Antigamente, a Organização Mundial da Saúde, eles definiam de forma bastante simplista. A saúde é a ausência de doenças. Se você não tem doença, você tem saúde. Hoje não se fala mais nisso. Eu não sei nem se é possível definir saúde de maneira objetiva, mas eu gosto de falo para todos os meus pacientes dos 5 pilares que sustentam uma boa saúde, e esses 5 pilares eles estão interligados. O exercício físico é um deles, mas se você se focar só, tem que fazer exercício físico, tem que fazer exercício, e não cuidar dos outros pilares, não vai adiantar nada, a aderência não vai ser adequada se os outros pilares não estiverem também em dia. Então, fazer exercício físico regular, exercício só por causa disso. 10h26 em Mato Grosso do Sul. Hoje nós recebemos aqui na CBN Campo Grande o médico especialista em medicina do exercício e do esporte, Cláudio Baisch, diretor clínico do Instituto Baisch de Medicina Esportiva. Cláudio, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, por trazer à tona essa questão tão importante que é o exercício físico, que é o esporte na vida das pessoas. Muito obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.